Continuando minha série de comparações entre países e após comparar Grécia e Turquia, depois Taiwan e China, bem como Alemanha e Polônia, entre outros, pensei que seria interessante comparar dois outros rivais regionais, Arábia Saudita e Irã. Esses países, apesar de não compartilharem uma fronteira, são vizinhos regionais e não se dão muito bem, cada um lutando para ser a maior potência e influência regional. Então vamos aprender um pouco sobre eles e como diferem em muitos aspectos, mas também como são semelhantes em muitos outros, e também como se comparam competitivamente em alguns fatores-chave. Primeiro, a bandeira. A bandeira da Arábia Saudita é um campo verde com uma espada branca e uma inscrição branca em árabe que diz que não há Deus senão Deus, Maomé é o mensageiro de Deus. As bandeiras de quase todos os países islâmicos incluem a cor verde, pois esta é vista como a cor de Alá, eu acho. A bandeira do Irã também tem verde e branco, mas adiciona vermelho a ela. Um tricolor horizontal de verde, branco e vermelho, com o emblema nacional também em vermelho, centrado na faixa branca, e o Takbir escrito 11 vezes em cada uma das faixas verde e vermelha, no script Kufik em branco. O Takbir é o nome árabe para a frase Deus é o maior. Acredito que a bandeira antes da Revolução Islâmica era a mesma, mas em vez do símbolo nacional, tinha um leão com uma espada e um sol atrás dele. Este atual emblema nacional apresenta 4 curvas e uma espada sobreposta por um chara. Estas são representações estilizadas da palavra Allah. O emblema nacional da Arábia Saudita não é o que está em sua bandeira. Ele contém 2 espadas cruzadas e uma palmeira acima delas. As 2 espadas representam o reino de Hejaz e o sultanato de Najd, unidos pelo rei saudita em 1926. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta estabelecida em 1932, mantendo estreitas relações com os Estados Unidos e o Reino Unido no período pós-Segunda Guerra Mundial. Seu regime gira em torno da família real saudita, a Casa de Saud, que foi fundada em 1720. Eles governaram anteriormente Hejaz e Najd e algumas outras regiões antes da total unificação do que é hoje o seu território. O rei é chefe de Estado e de governo. É um regime autoritário. O governo também é amplamente controlado pela família real, embora através de facções diferentes e às vezes opostas. Hoje, e desde a Revolução Islâmica, que derrubou a monarquia e o Shah persa, o Irã é uma república islâmica, mas também é um regime autoritário. Eles têm 2 figuras-chave, o líder supremo e o presidente. O líder supremo é o chefe de Estado de facto, e ele é responsável pela delimitação e supervisão das políticas do país. Assim, o poder do presidente é limitado. O líder supremo pode até emitir decretos governamentais. Ele estabelece as diretrizes eleitorais e pode demitir ministros. Ele também está diretamente envolvido nos Ministérios da Defesa, Relações Exteriores e Inteligência. Além disso, ele é o líder das Forças Armadas. Então, você pode entender o quanto o poder efetivo do país está concentrado nele, possivelmente até mais do que está concentrado no rei da Arábia Saudita. As relações diplomáticas entre esses 2 países não são muito boas. Isso se deve a várias questões geopolíticas e aspirações rivais de ser a influência original para outras nações ao seu redor. As políticas de exportação de petróleo da Arábia Saudita e seu relacionamento com os Estados Unidos da América e o Ocidente também são temas controversos. A Arábia Saudita tende a ser mais próxima do Ocidente, sendo até aliada militar direta de alguns, enquanto o Irã é o oposto. As relações diplomáticas foram suspensas várias vezes, como de 1987 a 1990 ou a partir de 2016, após uma multidão atacar as missões diplomáticas sauditas no Irã. Mas em 2023 foram restauradas por intermédio da China. Mas grande parte dessa rivalidade também decorre das diferenças religiosas, apesar de ambos serem muçulmanos. O Irã segue o Islã xiita, enquanto a Arábia Saudita segue o Islã sunita. As proporções são quase idênticas, mas invertidas na Arábia Saudita. 90% são sunitas e 10% xiitas. No Irã, 94% são xiitas e apenas 5% sunitas. É um pouco mais complicado do que isso, mas para resumir a diferença básica entre eles, os xiitas acreditam que o Islã deve ser liderado pelos descendentes de Maomé, enquanto os sunitas acreditam que o líder do Islã deve ser nomeado por eleição e consenso. Os sunitas representam cerca de 90% dos muçulmanos no mundo. A maioria dos países, principalmente os árabes, são predominantemente sunitas.
Acredito que apenas Irã, Iraque, Azerbaijão e Bahrein têm maiorias xiitas. É interessante que tanto o Irã quanto a Arábia Saudita têm quase 99% de sua população seguindo a respectiva fé. Portanto, há pouca ou nenhuma diversidade religiosa em ambos. Apesar da restauração de relações, a disputa para ser a principal potência regional persiste. Isso, além de sua rivalidade, faz com que eles se envolvam em lados opostos de muitas guerras por procuração. Os dois países estiveram envolvidos com lados opostos na Síria, Iêmen, Bahrein, Líbano, Catar e Iraque em uma situação muito semelhante à da Guerra Fria, quando guerras por procuração também ocorreram entre os países apoiados pelos Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, pelo meu conhecimento, os dois países nunca se envolveram diretamente em um conflito entre si. Se estivessem, é assim que suas forças militares se comparariam, segundo dados da Wikipédia. As Forças Armadas do Irã têm uma idade militar de 18 anos, com 600 mil militares ativos, o sétimo maior do mundo, com um adicional de 350 mil na reserva. Eles gastam 2,5% do produto interno bruto em defesa e têm serviço militar obrigatório. A Arábia Saudita tem 480 mil militares ativos, o 20º maior do mundo, com 60 mil na reserva. A idade militar deles é de 17 anos, sem serviço obrigatório. Eles investem até 7% do produto interno bruto em defesa. Na verdade, eles estão entre os maiores gastadores de defesa do mundo. Apesar de ter menos soldados, suponho que a Arábia Saudita esteja investindo em equipamentos, treinamento, tanques, carros, aviões e navios, o que sugere que suas forças armadas são mais bem equipadas que as do Irã, mesmo sendo menores. Enquanto ambos os países estão na Ásia, a Arábia Saudita está no Oriente Médio, enquanto o Irã está no que as pessoas às vezes se referem como Ásia Central do Sul. O Irã tem 1,7 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Arábia Saudita tem 2,1 milhões de quilômetros quadrados. O último é maior, mas não por muito. A capital do Irã é Teherã e a da Arábia Saudita, Riad. As costas sul do Irã fazem fronteira com os golfos de Omã e Pérsico no Oceano Índico e as costas norte com o Mar Cáspio. O território terrestre do Irã faz fronteira com o Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão a leste, Azerbaijão, Armênia, Turquia e Iraque a oeste. O Iraque é a única fronteira compartilhada entre eles, servindo como um estado tampão. A Arábia Saudita também faz fronteira com a Jordânia, Kuwait, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Também possui duas costas, a leste no mesmo Golfo Pérsico e a oeste no Mar Vermelho. Historicamente, o território que hoje é a Arábia Saudita nunca foi unificado. O reino de Hejaz, o sultanato de Naíd e a maioria deles foram unidos por pertencerem ao Império Otomano ou ao ainda mais antigo Califado Abássida. O Irã, ou Pérsia, já governou boa parte do Oriente Médio pelo Império Aquemênida, apesar de associar isso ao Irã moderno ser um tanto exagerado. O Irã moderno, no entanto, detinha mais território no passado, perdendo quantidades significativas dele nos séculos XIX e XX. Este ótimo mapa de Clement Young no Reddit mostra que no norte eles perderam uma grande quantidade de território para a Rússia, enquanto no leste perderam muito para o que era na época território controlado pelos britânicos, embora tenham ganhado um pouco dos otomanos no oeste, alguns dos quais ainda mantêm hoje. E como é o terreno e o clima nesses territórios? Em termos climáticos, a Arábia Saudita é praticamente um deserto, com exceção do sudoeste, que é semiárido. Os verões na região central são extremamente quentes e secos, chegando a 43 graus Celsius. O Irã é principalmente árido e semiárido, exceto as áreas costeiras do norte e oeste, mas o inverno também pode ser muito frio. Isso se deve principalmente às montanhas do Irã, que compõem a maior parte do país, especialmente nas cadeias de Zagros e Alborz. A Arábia Saudita também tem montanhas, mas não tantas e aparentemente não tão altas, apenas no oeste, sendo o leste mais planícies. A infraestrutura é sempre difícil de comparar. Você realmente não consegue descobrir quantos hospitais ou delegacias cada país tem, então geralmente eu tendo a me ater a duas coisas, ferrovias e estradas. As ferrovias de ambos os países são muito limitadas. Eu acho que se um tem mais, será o Irã. A Arábia Saudita tem menos, embora tenham alguns projetos sendo construídos. Além disso, grande parte do país é deserto, então não faz muito sentido e não é prático ter ferrovias atravessando-o. Quando se trata de rodovias, a Arábia Saudita parece ter uma rede mais desenvolvida, com o Irã aparentemente negligenciando a parte ocidental do país em relação a estradas de alta velocidade. E as pessoas que vivem nesses países? A população do Irã é quase 3 vezes a da Arábia Saudita, 87 milhões versus 36 milhões.
O Irã é consideravelmente mais denso populacionalmente, com 50 habitantes por km², enquanto a Arábia Saudita tem apenas 16. Ao mapear essas populações, isso também fica evidente. Eles têm uma idade média de 30 a 31 anos, indicando que não possuem uma população envelhecida. Isso é um pouco ajudado pela migração. Enquanto o Irã tem uma migração líquida de menos 0,3, a Arábia Saudita tem uma positiva de mais 6, o que significa que mais pessoas estão entrando do que saindo. A expectativa de vida no Irã é de 75 anos e na Arábia Saudita 77. A língua oficial da Arábia Saudita é o árabe, com pequenas variações regionais, enquanto o Irã possui uma mistura de várias línguas locais. Embora a maioria das pessoas fale persa, farsi, este mapa etnolinguístico nos mostra onde existem outras etnias e onde outras línguas são faladas. Curiosamente, também nos mostra como as áreas onde o Islã sunita é seguido estão todas nas regiões de fronteira. Agora vamos passar para a economia. Comparando o produto interno bruto em paridade de poder de compra, a Arábia Saudita é a 17ª maior economia do mundo com 1,7 trilhões de dólares americanos e o Irã é a 22ª com 1,6 trilhões. Ambos estão indo muito bem nisso. Vou ignorar o produto interno bruto per capita por ser uma estatística sem sentido e focar no coeficiente de Gini, que mostra como a riqueza é distribuída entre a população. Quanto maior o coeficiente de Gini, mais concentrada é a riqueza e menos distribuída. O valor da Arábia Saudita é de 45%, ocupando a 127ª posição no mundo. O Irã está em posição superior, com 41%. Isso indica que nos dois países uma minoria detém a maior parte da riqueza. A Arábia Saudita usa o real como sua moeda. Em junho de 2023, um real equivale a 0,24 euros ou US dólar americano 0,24. A moeda deles é vinculada ao dólar americano com uma taxa de câmbio fixa. A moeda do Irã também é chamada de real, mas sem o porquê. Há quem diga que o termo comum tem origem na antiga moeda espanhola real, que também significa regal. Parece estranho que isso ocorreria na região. Em junho de 2023, a taxa de desemprego na Arábia Saudita é de 8%. No Irã é de 11,5%. O salário mínimo no Irã é de aproximadamente US dólar americano, 600. Na Arábia Saudita, o setor privado não tem salário mínimo, mas o público tem, equivalente a 800 dólares. Ao medir o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia a qualidade de vida por meio da educação, saúde, entre outros fatores. A Arábia Saudita está na 35ª posição com 0,87, enquanto o Irã ocupa a 76ª posição com 0,77. Nenhum dos países é famoso por ter grandes direitos humanos. Uma lista de Oxford que classifica países sobre este tópico de 0 a 1, sendo 1 o ideal, lista a Arábia Saudita com 0,14 e o Irã com 0,22 valores extremamente baixos. Nesse aspecto, eles são bastante semelhantes. A Freedom House também identifica na imprensa de cada país como não sendo livre. Então é assim que a Arábia Saudita e o Irã se comparam em um monte de diferentes fatores. Eles têm muitas semelhanças, mas também diferem bastante em vários aspectos. Os dois países são comparáveis e quem sai por cima? Deixe-me saber nos comentários, junto com suas sugestões de quais dois países ou regiões eu deveria comparar a seguir. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser. Até a próxima com mais conhecimento geral.